Bom, boa noite a todos. Seguimos aqui nas nossas reuniões, de alguma forma discutindo aí sobre o manejo da Covid, que se mostrou aí um grande desafio para todos nós. É uma doença que exige um processo de cuidado muito diferenciado, pois envolve a participação de todos dentro da instituição, dentro do hospital. Não se trata de uma doença que dependa do cuidado de uma única especialidade, é uma doença que, sem dúvida, marca a necessidade de uma boa organização para um atendimento multidisciplinar, multiprofissional, e nós temos acompanhado aí cada vez mais e com maior atenção e percepção da importância da reabilitação pós-Covid na recuperação desses pacientes, e tem sido, assim, muito importante o trabalho da turma da fisiatria, que tem estado junto conosco, e eu tenho certeza que hoje vai ser uma oportunidade muito boa para que a gente possa ter uma percepção melhor acerca da importância desse trabalho, poder entender melhor esse trabalho e ver de que maneira que nós, durante o atendimento inicial desse paciente, podemos já colaborar para que essa recuperação seja mais eficiente. Para falar para nós sobre isso hoje, a gente convidou nosso colega André Tadeu Sugawara. O André é fisiatra do Hospital do Servidor Público Estadual, serviço que é dirigido pela nossa querida amiga de muitos anos, doutora Margarida Carneiro. O André trabalha também na rede de reabilitação Luci Montoro e tem tido aí um papel muito importante dentro da nossa instituição, e com certeza ele tem aí uma boa experiência para partilhar com todos nós. André, obrigado aí pela sua presença e, por favor, esteja à vontade, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, doutor Ederlon, toda a organização, pelo convite. É um prazer falar para minha casa, né? Eu acho que o Hospital do Servidor é o meu principal vínculo empregatício. Então, eu vou falar um pouco do que a gente acumulou de experiência nesse... Você está sem som, André? Tá. Voltou. Voltou? Voltou. Tá, então tá bom. Então, eu vou comentar um pouco com vocês, né, a experiência que a gente acumulou nesse um ano, mais ou menos, de pandemia, porque a gente pega, não a fase aguda, então a gente pega a fase do pós-Covid, né? Então, a gente está... Então, só para lembrar que a fase da reabilitação é a fase 4 da resposta de qualquer epidemia, seja poliomielite, HIV, meningite, essa é a fase 4. Opa, travou aqui. E está publicado, né, essas fases todas aí, nós fizemos um artigo, eu, doutor Ederlon, doutor André, que está publicado na nossa revista lá do servidor. O que a gente vai lembrar só é que, eu vou passar bem rápido, que o Covid é uma doença multissistêmica. E o que a gente tem mapeado é que ela vai ter impactos, a gente tem discutido muito isso na sociedade internacional, na sociedade brasileira de medicina física e reabilitação, que ela vai ter impacto por várias décadas. Por quê? A gente já sabe que ela afeta a gametogênese. Então, a gente tem monitorado os nascimentos, tá bom? No servidor e pelo Brasil todo, os nascimentos das crianças. E a gente não sabe o que isso vai acontecer de malformações ou de doenças genéticas do que vai ter, né? O que a gente sabe é que, por notícia da urologia, que até 6 meses após o COVID, você tem mais erros no espermatozoide, no óvulo, e isso pode gerar uma criança mal formada ou dificuldades até de engravidar. Então, a fisiatria vai estar atuando até lá para frente, lá para planejamento de décadas, né? E ele gera deficiências que podem ser transitórias e deficiências que podem ser permanentes. A gente não pode falar ainda uma deficiência permanente, porque a gente tem mais ou menos um ano aí de pandemia.
mas a gente já tem pacientes na fase crônica da deficiência. A gente já tem paciente há 1 ano, que não anda há 1 ano em cadeira de rodas, então a gente pode falar que está no mínimo crônico, e com chance de você ficar com deficiências permanentes. De deficiências, a gente tem uma corte brasileira, chefiada pela Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, do qual o servidor público estadual está contribuindo ativamente, e a gente tem detectado tudo lá. Deficiência auditiva com necessidade de aparelhamento, deficiência auditiva sem necessidade de aparelhamento, alteração visual, de cegueira até alteração de óculos, né, coisas que são corrigidas, as olfativas, a gustativa, a paralisia facial periférica, todo tipo de hemiplegia, né, que é a paralisia de um lado do corpo por todas as causas, pela própria COVID, por AVCs e por tromboses. O concurso mais comum é a tetraplegia, né, os graus de tetraplegia, por mielite, sangramentos e infarto, e a gente tem uma casuística do servidor de mielite transversa. Já estamos no 4º caso de mielite transversa. O Guillain-Barré, o Miller-Fish, todas as cognitivas, muita alteração no comportamento, o padrão básico que a gente está vendo é alteração da déficit de inibição frontal. Então, são pacientes que ficam mais desinibidos, repetitivos, com comportamentos repetitivos. O pessoal fala assim, agora ele ficou ansioso, ficou toque. Não, ele está simplesmente desinibido em termos de comportamento. Ataxias, parkinsonismo, várias síndromes extrapiramidais. A gente fechou no servidor o 4º caso também de parkinsonismo. O último foi, a gente estava em 3, o 4º foi essa semana, terça-feira à tarde, tá bom? Então pode dar tudo, de deficiências sensoriais, a motoras, as integrativas. Então a gente está se preparando por isso. Da dor, que é muito comum, a gente tem um dado de uma meta-análise com 6.335 casos, que o principal acometimento é dor musculoesquelética, seguido e o principal foco de dor é a cabeça, mas a gente vai fazer uma ressalva nesse trabalho. Ele está publicado, é de um grupo do HC, mas ele está destoante do que a gente tem achado na corte brasileira, tá bom? A gente tem muita dor, sim. A principal dor é musculoesquelética e o sítio principal não é o segmento cefálico cervical, mas é torácico e artralgia. Então, aí um campo grande para os reumatologistas, né? E saber que todas essas deficiências a gente considera que é uma combinação de fatores. Ação direta do vírus, isquemia cerebral, cascata inflamatória, aquilo que a gente todos já sabe. E lembrando que algumas drogas e seus tratamentos também são facilitadores de aquisição de deficiências. Por exemplo, a hidroxicloroquina, nas doses altas, ela tem sido associada com ataxia, encefalite límbica e vários eventos neuropsiquiátricos. A encefalite límbica por exemplo, essa alteração do déficit de inibição. E o que a gente tem é uma quantidade grande de sobreviventes, graças a Deus, tá bom? Mas que estão experimentando graus diferentes de limitação, tanto na capacidade quanto no desempenho. O que é a capacidade? Capacidade é aquilo que o indivíduo realmente consegue fazer. E o desempenho é o que ele faz na vida real, tá bom? Então, essa dissociação entre capacidade e desempenho é um fator que a gente pode atuar. Isso pode estar alterado por questões musculoesqueléticas, mas questões fora do músculo, né? Como o coração, o rim, distúrbios eletrolíticos, alterações sensoriais e outras coisas. Eu vou me ater no fator da musculoesquelética. Por quê? Porque a gente sabe que para recuperar alguém a gente precisa fazer neuroplasticidade. E a base do aprendizado neuromotor é ser tarefa específica. Então, você nunca será um bom nadador se você só corre. Então, você precisa treinar a tarefa que você precisa executar. Você precisa fazer muita repetição, séries longas com mais de 1000 repetições. Você precisa estar motivado, o que a gente chama de motivação intrínseca. Você precisa errar e corrigir o erro, como se fosse um insight, uma alça. Isso leva a um aprendizado.
Das deficiências mais comuns que a gente tem identificado é a tetraplegia em seus diferentes graus, da tetraparesia até a tetraplegia. E ela é uma expressão clínica de um chacoalhado, de uma combinação de coisas, tá bom? É um tetraplégico diferente, que a gente já viu que ele é diferente do paciente que fica somente na UTI de uma forma crônica. Ele tem a polineuropatia do doente crítico ou polineuropatia axonal pelas diversas causas, de maior acometimento distal, né? Então é pés e mãos, aquela bota e luva, que é simétrico, geralmente axonal. Além disso, ele tem um acometimento proximal de cinturas, principalmente cintura escapular e cintura crural, e isso vem de uma miopatia, de uma alteração miopática, tá bom? E ele também tem o que ele deveria ser simétrico, quando a gente está examinando, não é simétrico, é assimétrico. Por quê? Você tem sobreposto mononeuropatia múltipla, tá bom? Diversas mononeuropatias múltiplas. Então, esse conjunto, ele coexiste junto com o intestino neurogênico, então você tem uma chance maior de Ogilvy, de abdômenes obstrutivos, e de bexiga neurogênica. A maior parte está fazendo xixi, mas é por transbordamento e com bexigas hipoativas e hipossensíveis, tá bom? Tudo isso ainda coroado, eu vou pôr mais para frente, com uma alteração da conectividade cerebral. O que a gente tem visto é que parece que o COVID ele lembra muito uma lesão axonal difusa, em que as camadas cerebrais elas estão desconexas. Então, isso aqui é um exame, tá bom, que eu faço na minha tese de doutorado, que não é de COVID, em que eu meço a circulação cerebral e o consumo de glicose e nas diferentes áreas, tá bom? Mas não é SPEC, chama FMIR essa técnica. Então, ali está um paciente no repouso, está o cérebro dele lá. Aquilo que deveria estar tudo azul, não está tudo azul. Ele está gastando, consumindo energia em outras áreas cerebrais que deveriam estar silentes. E aí eu peço para ele mexer o membro normal, né? Porque lembra, ele está assimétrico. O membro normal, ativo no caso dele, é o hemisfério direito, é o membro direito, então o hemisfério esquerdo, que é o do outro lado, que está mais vermelhinho. Ele aumenta o consumo de oxigênio e a circulação. E o outro, olha só, eu peço para ele movimentar o pé o pé que está parético, ou seja, teoricamente, se a gente estivesse falando somente das neuropatias, eu deveria ter a mesma atividade cerebral. E não tem a mesma atividade cerebral. É como a pessoa, ela desce o comando, mas aquilo não executa. Eu não tenho nada funcionando lá. E daí que vem a nosso grande desafio. Como eu vou recuperar as pessoas, como eu vou treinar as pessoas se, primeiro, o pé ele começa e termina no cérebro, a mão, mesma coisa, se já existe uma alteração cerebral. Então, não é só a memória que fica alterada, a percepção que fica alterada, a interpretação, o comportamento, a repetição, o pavio curto, ele tem uma baixa tolerância à frustração, eu fico um paciente mais rígido, com uma rigidez de pensamento, uma inflexibilidade mental, e que ele fica muito repetitivo. E aí o que a gente tem achado? Então, a central de processamento a gente já viu que tem uma alteração discreta, a pessoa consegue trabalhar, a pessoa está independente, toma banho, come tudo sozinho. Ela tem pequenas falhas, mas essas pequenas falhas não permitem a atividade muscular, por exemplo, que o movimento, que o planejamento motor seja efetivo e leve lá na frente uma resposta motora. O que a gente tem achado? Agora eu vou dar dados que são de uma pesquisa que ainda não está publicada, tá bom? São dados de uma pesquisa que a gente faz no INCOR e que a gente tem visto o quê? Na fisiatria. É lá no INCOR porque o INCOR é a sede de toda a pesquisa e nós, fisiatras, vamos lá examinar os pacientes. Então, a gente faz uma infinidade de testes neuromusculares, a gente faz muitas avaliações funcionais, CIF, nossa, um monte de testes, a gente fica quase 1h30 com o paciente e faz um ultrassom, e para alguns a gente tem feito a composição corporal e a eletroneuromiografia e a chance ainda de fazer uma biópsia do músculo. O que a gente tem? Que o músculo reto femoral e o vasto intermédio, que são os músculos da coxa que tradicionalmente são medidos no paciente que estão cronicamente numa UTI,
Ele fica sarcopênico? Fica sarcopênico. Ele diminui de tamanho, mas não é só isso. Ele transforma uma parte desse músculo, se transforma em gordura. Existe uma lipossubstituição do músculo em gordura, transformação do músculo em gordura. E a gente tem alguns casos que o músculo se transformou em tecido ósseo. E quando a gente analisa de uma forma, mas é raro transformar para tecido ósseo, o mais comum é transformação para tecido gorduroso. Isso está quase 100%. E, lógico, quanto mais grave a COVID, parece que é mais grave essa transformação, mas independe, tá bom, da gravidade da COVID. E o que você tem um desbalanço das fibras musculares. Você tem um consumo, uma perda maior das fibras aeróbias, ou seja, daquelas que consomem oxigênio, daquelas que estão envolvidas no VO2, no equivalente metabólico. Ou seja, a expressão clínica é aquilo que a gente vê no dia a dia. A gente consegue colocar um paciente sentado para fora da cama na fase aguda, mas ele aguenta 1, 2 minutos, às vezes nem isso, 30 segundos, e ele já cai cansado. E ele vai demorar muito para se recuperar. A gente consegue fazer alguns exercícios ativos, uma série de 5, não chega a 10, e aí o que acontece? Ele se cansa e a gente não consegue fazer mais nada durante o dia. Então, isso é a expressão. A gente acha que um dos fatores que contribuem para o cansaço, para a fadiga, tanto aguda quanto crônica, é que o VO2 do paciente está alterado. O tecido que ajuda a extrair o oxigênio, tá bom? Que é o tecido musculoesquelético, ele está lipossubstituído, ele está disfuncional, o nervo não está funcionando em todos os sentidos. A central de processamento, o cérebro não ativa direito, o nervo está disfuncional, tanto axonalmente quanto em termos de condução, quanto de transporte de mielina. O músculo não age direito e o efetor, ele, além de sarcopênico, ele tem uma substituição de gordura e um déficit de força, ele fica um déficit de alteração das fibras aeróbias. Esse é o achado que tem expressado, que tem impactado em como a gente vai fazer exercícios. Por quê? A reabilitação visa, então, essa neuroplasticidade, e a gente está com uma grande dificuldade de como fazer as coisas. Pacientes já de 1 ano pós-Covid, que a gente tem 11 meses, na verdade, tá bom? 11 meses, não deu 1 ano ainda. 11 meses de alta das UTIs, ainda tem gente que não recuperou o músculo, tá bom? Que eles estão em exercícios ativos, eles conseguem fazer as coisas, mas as nossas análises mais profundas, sim, o músculo ainda está lipossubstituído, tá certo? O músculo ainda tem alteração das fibras aeróbias e o rendimento, o desempenho do paciente nas atividades ainda é baixo, tá bom? Então a gente tem que se preocupar com isso, né? Como a gente, então lá, o que a gente precisa fazer? Se eu tenho toda essa alteração, se eu fizer somente o exercício ativo, o que acontece? Eu não consigo tentar recuperar aquele parte do músculo que está atordoada, que ainda não virou gordura, mas ainda não está funcionando. Eu só consigo ativar a camada de músculo que está literalmente conectada com o nervo e conectada com o cérebro. Se eu fizer exercício muito rápido, tá bom? Ou seja, o corredor de 100 metros, eu vou estar fazendo única e simplesmente trabalhando a fibra que já existe. Eu preciso fazer exercícios muito lentos e num tempo de exercício, num volume de exercício que seja suficiente para ativar o metabolismo aeróbio e fazer o desenvolvimento de fibras aeróbias, que o paciente demora para fazer isso. Segundo, eu vejo que muita gente fica preocupado com os alongamentos, mas a esmagadora maioria dos pacientes, eles são tetraparéticos, né, tetraparéticos flácidos. Então, o risco de você ter alongamento, de você ter deformidade, está muito baixo. E, além disso, o alongamento tem risco de luxação, e a gente está vendo alguns pacientes que já estão vindo luxados por exercícios mal feitos, tá bom? E o exercício ativo, então, ele tem essa restrição. Então, a gente acha que uma das formas da gente tentar modificar isso é estimular o músculo eletricamente, gerar uma atividade elétrica artificial. Detalhe, os aparelhos brasileiros não chegam às intensidades que a gente tem visto nos trabalhos. A gente tem um problema também do que a gente tem disponível para usar.
mas teoricamente essa seria a melhor forma. E a gente já tem trabalhos de pacientes em pré-transplante cardíaco, em UTIs crônicas, que se você fizer a estimulação elétrica funcional de forma adequada e exercícios aeróbios no volume suficiente para despertar o limiar ventilatório tipo 1 e ficar abaixo do limiar ventilatório tipo 2, você consegue produzir endotelina e musculina. Musculina é aquela enzima, aquela proteína que todo mundo quer, porque é ela que vai fazer crescimento de músculo. Endotelina, e ela está envolvida com a maior vascularização do músculo. As duas juntas despertam uma cascata de fatores de crescimento que melhoram, que reforçam a sinapse da unidade motora distal, quanto também induzem lá em cima no cérebro mais conexões cerebrais. Então, a chave, talvez, depois desse 1 ano que a gente tem reabilitado as pessoas, não seja somente fazer o exercício ativo, mas a gente induzir uma atividade elétrica que desperte fazer uma substituição, que é o que todo mundo está fazendo. Quando o rim está ruim, a gente não põe a diálise. Quando o músculo está ruim, talvez a gente precise incentivar de uma outra forma. E a gente também tem as dores, tá certo? A dor pós-Covid, ela é comum. Esses dados aqui a gente vai contestar, porque a gente está fechando essa semana os dados brasileiros. Na verdade, 40% das pessoas têm dor. Existe dor neuropática, mas é pequena a quantidade de pacientes. Mas existe, tá certo? E os sítios não são esses, a gente fechou isso hoje, tá certo? O sítio brasileiro é tórax e região lombar e joelho. E o que a gente tem para falar também é que quando a gente começou a atender os pacientes pós-Covid lá atrás, a gente imaginava que a pronação ia dar muito problema. E muita gente fala que a pronação tem gerado muita deficiência, mas não, a gente tem examinado na fisiatria de forma repetida e o servidor público estadual tem pronado muito bem, tá bom? Porque a gente não pode atribuir as lesões que a gente tem examinado à pronação, ou seja, não, a pronação é feita, sim, é feita no paciente grave, sim, e ela é bem feita, muito bem executada e não gera paralisias. As paralisias que a gente tem visto pós-paciente grave de UTI, todas elas a gente consegue colocar, não atribuir a uma causa traumática da pronação, mas sim a mononeuropatia múltipla, as polineuropatias e as disfunções miopáticas, tá bom? E é difícil, eu estou ensinando os residentes a identificar e eles estão ficando surpresos, porque às vezes eles batem o olho e falam assim, isso aqui foi da pronação. Eu falei, não, a gente acha que é da pronação. Essa é a nossa opinião pessoal, mas vamos examinar, vamos ver a prova cabal, o que é isso? E na maior parte das vezes, não é uma lesão de tibular, não é uma lesão de radial, não é uma lesão de plexo em que você consegue identificar uma causa traumática de postura. É algo mais difuso. E o que a gente tem que lembrar são os conceitos da Classificação Internacional de Funcionalidade. A gente só é a gente dentro do ambiente que a gente vive. Então, o que a gente tem que pensar? A gente está tendo uma massa de sobreviventes, graças a Deus, é coisa para se comemorar, sim, mas a gente tem que pensar como essas pessoas retornarão aos seus ambientes. Lembrando agora que a gente tem uma mudança. Vou falar assim, na Covid fase 1, a gente tinha um paciente grave que ficava muito ruim, mas ele retornava, quando sobrevivia, àquela casa que não estava desestruturada. Agora a gente tem famílias desestruturadas, a gente tem mais de um óbito na mesma família, a gente, às vezes, não sabe quem vai tomar conta dessa pessoa, que é um dado que a gente precisa ficar muito atento, que elas estão com depressão salarial, muitos estão com risco alimentar, mesmo na nossa... No servidor tem menos, mas existe pessoas com risco alimentar, porque a maior parte tem salário, mas a gente não pode esquecer dos agregados, que podem ter risco alimentar, que podem ter risco habitacional. Então, as necessidades da fase 4, que é a fase de recuperação, a gente vai precisar ficar atento para o ambiente disfuncional, que na segunda fase, isso está cada vez mais evidente. Por quê?
O paciente, para vir para a reabilitação, a gente pode fazer por tele? Pode fazer por tele, mas é limitado, tá bom? A gente precisa ter o contato presencial desse paciente, porque não tem como você gerar uma contração artificial na casa do paciente. Muitos exercícios ele precisa ser assistido. E aí, quem vai trazer esse paciente? Ou quem está cozinhando para esse paciente? Ou como é a dinâmica na casa dele? Então, é esse um dos pontos que existia preocupação na fase 1, mas a gente não achava que ia degringolar tanto como está agora, né? Então, é isso, tá bom? E o que a gente tem, além da disfunção social, a gente tem a disfunção do eu, né? As pessoas têm medo de adoecer, de morrer, têm os sentimentos de impotência e de estigma perante a deficiência, você tem a separação dos pares, a interrupção de rotina, a escassez de alimento, de remédios, de medicamentos, perda de salário, desemprego, vulnerabilidade alimentar, raiva, medo, estresse pós-traumático e ansiedade. Tudo isso a gente conseguiu mapear nos nossos pacientes pós-Covid. E é muito frequente o medo de ter de novo e o preconceito, tá bom? Então, assim, tem pacientes que conseguem alguma coisa próximo de casa? Tem, mas quando eles sabem que é pós-Covid, parece que eles caem da fila, tá certo? Isso amplifica, amplifica as coisas. Como vão ficar as pessoas que não têm salário fixo e que aumentaram os gastos? Porque muitos agora precisam de alguém para tomar conta, precisam de um cuidador, ou precisam comprar mais remédios. E se ele teve uma perda salarial, ou pior, tem alguém desempregado na família com aumento de gastos, isso tudo vai se complicando, tá bom? Então é isso, tá certo? Tentei ser rápido para a gente tentar discutir e conversar um pouquinho mais. Muito obrigado. Obrigado, André. Excelente apresentação. Acho que deu para dar aí uma boa ideia do cenário, das dificuldades, do quanto esses pacientes precisam caminhar do ponto de vista de recuperação. Nós estamos abertos aí para discussões, para opiniões, etc. Enquanto o pessoal aí aquece um pouco aí os motores, eu vou fazer aqui uma pergunta inicial, André. A gente tem visto de uma maneira geral que é difícil buscar padrão nos pacientes com Covid, né? Eles, de uma maneira geral, acabam tendo comportamento muito distintos um do outro. E eu te comento isso porque quando a gente observa a população de pacientes mais graves, os pacientes que acabaram indo para a UTI, que ficaram sob ventilação mecânica há muito tempo, a gente tem visto o quanto eles saem disso devastados e muito limitados e necessitando de tempo de recuperação tão longos quanto o que você acabou de demonstrar e de apresentar. E a gente tem visto também, por outro lado, que muitos deles se angustiam do ponto de vista de demonstrar uma recuperação rápida e até talvez praticando os exercícios que não são os mais adequados para essa reabilitação. E eu comento isso porque a gente teve alguns pacientes que acabam criando um vínculo e eles mandam para a gente uns videozinhos depois da alta. E nós tivemos um paciente que teve uma evolução muito grave, muito tempo de ventilação mecânica, e que algumas semanas depois da alta do hospital, ele já mandou um videozinho correndo na esteira melhor do que eu faria. Eu disse, nossa, olha só aqui que inveja, ele está na esteira fazendo melhor do que eu. Isso é até vergonha. Mas você chamou a atenção aí para a importância de que você faça essa reabilitação de maneira adequada. Apesar de você já ter comentado isso, eu queria que você estressasse um pouco a importância de que você se preocupe em fazer essa reabilitação da maneira correta, para que isso seja eficiente, para que isso seja efetivo. Essa é uma luta, porque assim, a função, o que a gente tem visto, os pacientes pós-Covid, eles tentam de qualquer forma andar. E às vezes eles estão andando ainda não totalmente preparados, né? Então, se você fizer raio-x de joelho de alguns pacientes, você já tem artropatia neuropática, artropatia de Charcot, no pé e no joelho e quadril. Então, qual será a consequência? Só que ele está sem dor. Por quê? Porque ele tem uma neuropatia por baixo, ele não está sentindo, tá bom?
Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa primeiro fortalecer esses pacientes para poder andar. Muitos deles estão com o pé arrastando, né? Eles chegam com a lesão, vou falar assim, com o pé caído, que não é a lesão do fibular, é a neuropatia múltipla, né? Mononeuropatia múltipla. E aí a gente precisa colocar a órtese o mais precoce possível. Por quê? Porque quanto mais ele demora para organizar a marcha, mais ele consolida um padrão de marcha errado, é a neuroplasticidade mal adaptada. O padrão no paciente pós-Covid é querer se superar. E eu não acho ruim, mas eu vejo assim, qual será o impacto daqui 5 anos do retorno de uma marcha precoce sem o paciente estar preparado, né? E é óbvio que a gente não vai poder esperar todo mundo se preparar, porque cada um tem sua urgência. Muitos precisam retornar ao mercado de trabalho, tem que cuidar da mãe que está adoentada, tem outras coisas, mas é um ponto para a gente avaliar. E algo que, assim, que eu queria comentar, eu achei que não ia ver isso, mas tem 2 pacientes que eu até mandei de novo para a infectologia, que eles vêm falando com diagnóstico de Covid, mas, na verdade, quando você vasculha o prontuário inteiro, não tem o diagnóstico de Covid. Ou seja, eles têm sintomas de Covid, mas não tem o diagnóstico firmado e não tem ninguém. E a gente sabe o que isso existe. Por exemplo, eu já vi até paraplégicos que não são paraplégicos, tá bom? Que eles somatizam, né? O quanto que isso vai existir de gente que, de forma consciente ou inconsciente, espero que é uma parte inconsciente, vão fazer ou para assim, um Munchausen de Covid, né? A gente tem 2 casos que eu estou em alerta lá, que estão sem marcha, quando na verdade não tem diagnóstico de Covid, não tem nada que justifique. É raro, mas eu acho que a gente precisa ficar, como servidor tem de tudo, né? A gente tem que ficar atento. Mas eu acho que o erro principal é a gente não examinar direito, ou focar somente no pulmão, tá bom? Claro. Existem as causas pulmonares? Sim, mas a reabilitação pulmonar e cardiopulmonar, ela passa pela musculoesquelética. Eu tenho percebido de uma maneira geral, até acompanhando os pacientes pós-UTI na alta do hospital, que as limitações cardioesqueléticas têm superado as pulmonares dos nossos pacientes. Mas o Mauro Assata, pelo que eu entendi, está se recuperando aí, levantou a mão, talvez o Mauro possa contribuir até com o depoimento. Mauro, por favor. Boa noite a todos, André, excelente apresentação. Realmente, nessa fase aqui, eu fiquei do dia 27 de março até 21 de abril, né, internado na UTI, só que entubado durante 10 dias até traqueostomia precoce. O que realmente acontece pós-saída, realmente essa fadiga muscular que ainda persiste, principalmente no meu caso, lado esquerdo, aí a rouquidão, tá? Pela própria fase da intubação. Realmente, nessa parte aqui, a parte da ansiedade, isso aqui é muito importante, e realmente você vê a dificuldade motora. A gente tem, nesse intervalo que eu tive internado, perdi 2 colegas médicos, no mesmo intervalo que acabaram falecendo, né? Então, olha o medo e a ansiedade. Eu, por sorte, minha jornada continua. Então, basicamente, é mais o cansaço, estou fazendo a fono, e a parte da medicina física também a fisioterapia. Realmente isso aí tem alertado a gente sai da fase aguda e tem a pós-crônica nesse sentido, né? Então, é muito difícil a gente na área de atuação, sabendo os riscos que a gente teria nesse aspecto aí, né? E o quanto vai demorar para você retomar o músculo? Lembrando que não é uma sarcopenia, né? Que vai passar. Você vai precisar fazer exercícios de resistência e se tiver uma transformação muito grande do músculo em gordura, a gente vai precisar fazer outros tipos de intervenção, como se fosse uma estimulação elétrica do músculo, né? Por muito tempo, porque a gente vai demorar para induzir a liberação dessas substâncias, né, da endotelina e da musculina, para que volte a crescer músculo, né? E a gente fala, por exemplo, a reabilitação, né? O tempo mínimo de reabilitação,
quando a gente vai falar de fisiologia de exercício e consolidação de aprendizado motor, são, no mínimo, 12 semanas de treinamento. 12 semanas de treinamento. Então, a gente sabe que a maior parte das pessoas não está nem conseguindo fazer os exercícios, né? Então, ou não chega no nível suficiente para a gente ter a consolidação dos ganhos. Então, a gente está imaginando que esse prazo talvez possa ter até que dobrar. Muitos vão sair sem sequelas, né? Sem consequências, mas uma parcela razoável vai precisar. E a gente está vendo que 5% dos Covid, né, dos sobreviventes do Covid grave, eles estão há mais de 6 meses com sequelas, ou seja, não passou, tá bom? A gente não pode afirmar que vai ser permanente, mas não passou. O André, a Adriana está perguntando aqui como tem sido a atuação dos psicólogos desse processo de reabilitação. É essencial, né? Eu acho que não existe reabilitação sem psicólogo, sem um assistente social, tá certo? Isso é quase impossível. E participação da família. A gente tem lá, é necessário, sim, o fisiatra? Sim, necessário. É importante o fisioterapeuta? Sim. O terapeuta ocupacional? O educador físico, está cada vez mais patente a importância do educador físico nas equipes de reabilitação, logo na fase aguda. A gente já tem um hospital privado contratando professor de educação física para atuar junto conosco. Não tem como você pensar em excluir o psicólogo de tudo isso daí. E eu falo ainda psicólogo de duas características: um psicólogo para abordar questões emocionais e um para fazer uma avaliação neurocognitiva bem legal. Isso é importante, com certeza. O André, a Giovana comenta aqui acerca dos pacientes que fizeram traqueostomia saírem decanulados do hospital. Eu tenho acompanhado os pacientes que saem da UTI alta, e a maioria dos pacientes que foram traqueostomizados, eles saem decanulados. Você tem visto no ambulatório muito paciente ainda traqueostomizado? Zero Né? zero traqueostomizado. Essa é a percepção que eu tenho. Todo mundo sai decanulado, né? Fora do servidor, porque a gente pega, né? A gente não trabalha só no servidor. A regra é sair traqueostomizado. E isso é muito ruim, porque a gente não consegue colocar essa pessoa em nenhum centro de reabilitação. Esse é um detalhe importante que me chama a atenção. De fato, todos os nossos pacientes têm saído decanulados. Decanulado. Né? A Adriana pergunta novamente aqui se nós temos protocolos de programa de reabilitação já estruturados. Eu imagino que sim. Então, não. Por quê? Não? Não tem. Todo mundo começou fazendo reabilitação pós-Covid, imaginando, se baseando em experiências passadas de outras doenças. Tá bom? E esses dados que eu estou colocando para vocês são muito recentes. Então, as pessoas ainda não houve um consenso ainda do que vai ser o melhor. A gente sabe o que não fazer. Tá bom? Então, assim, exercícios de velocidade alta não dá para fazer. Tá bom? Esforçar o paciente até o limiar ventilatório tipo 2. Hoje eu fiz a melhor fisioterapia da minha vida. Estou arrebentado. Não. Tá bom? Fez errado. Tá bom? Alongar. Só se tiver uma justificativa muito boa para a gente fazer alongamento. Tá bom? Terceiro, diagnosticar tudo como lesão de fibular. Errado, porque não é lesão de fibular, é mononeuropatia múltipla. Não respeitar tempo de repouso. Tentar tirar o oxigênio antes do tempo. Então, o exercício, como é que está mais ou menos aí? Então, antes do exercício, muitas vezes o paciente vai assim, meu desejo é tirar o oxigênio. A gente fala, não, agora talvez não seja hora. A gente vai fazer ele andar na esteira, pedalar, exercícios de resistência, séries de uma forma global, mas sim a gente vai aumentar o oxigênio dele para que ele aguente a ficar mais tempo ativando o sistema aeróbio dele. Se a gente ativar o sistema anaeróbio de produção de energia, a gente não está treinando, a gente está fazendo o que ele já tem. A gente precisa desenvolver o que ele não tem, o sistema aeróbio. Ele perde Claro. fibra aeróbia. Claro.
O André, e aqueles casos menos graves que não precisaram ser internados, pacientes ambulatoriais, algum deles com sequela importante? Qual é a sequela mais comum nessa população de pacientes? Os pacientes que não tiveram formas graves da doença, que não chegaram a ser hospitalizados. Déficit de inibição frontal. Então, todo mundo acha que agora a pessoa está É reformulando a perigoso. vida, né? Tá reformulando a vida, agora vai aproveitar a vida, está comprando. Não, ele está com déficit de inibição frontal. Ele está desinibido, ele está... Caio, agora eu já sei o que você tem, Caio. Sem comentários, sem comentários. Então, tem déficit de inibição frontal. Isso é muito comum. O segundo é dor articular. E quando você vai ver essa dor articular, geralmente está numa fraqueza muscular. Então, o cara já conseguiu uma força muscular grau 3, grau 4, está andando, pulando corda, fazendo academia, mas ele não deveria estar nessa intensidade. E aí ele começa a machucar a articulação, porque é uma articulação neuropática, e aí começa a ter dor. Então, a dor, que é o que a gente tem visto nas nossas análises, é um alerta de que ele pode ter uma fraqueza muscular. Ok. E dor nas costas por muita compensação. Então, os residentes estão vendo bastante isso comigo. Então, você pede assim, para o paciente, levanta o braço, vou ficar de lado aqui, ó. Aí ele levanta o braço, né? A gente levantaria o braço assim, sem mexer a coluna. O paciente com fraqueza relativa de extensor de coluna, ele vai levantar o braço assim, colocando o tronco para trás. Tá bom? Estou exagerando aqui, né? Então ele faz isso. E ele faz. Ele pega o cabide, lava a cabeça, faz tudo assim. Mas ele começa a ter uma sobrecarga na região torácica e lombar e começa a ter dor. Tá bom? Então a gente tem essas dores também. Perfeito. O André, e alguma correlação entre prática regular de exercícios prévios e menor incidência de sequelas ou não? Olha, não tem esse dado, mas a impressão é que não afeta. Porque, assim, a gente viu, né, no próprio servidor, caras que eram crossfiteiros, né? Você olhava a foto, meu Deus do céu, né? E aí você sai assim, fininho, né? Tá bom? Perde tudo, né? Eu acho que não tem muita... É a minha opinião pessoal, nível de evidência aí. Eu não li nada a respeito, mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que tem a ver com outros fatores. Mas não é a atividade física que vai... Claro. A atividade física talvez ajude a passar pelo estresse, mas não vai ser determinante para você não ter uma deficiência. Perfeito. E você consegue perceber, quando atende esses pacientes depois da reabilitação, se há alguma correlação entre a gravidade do acometimento do pulmão, do comprometimento do pulmão e o surgimento de sequelas, ou não há um padrão? Então, a gente, nessa corte brasileira aí, está fazendo essas análises. A questão é que não fechou para isso. Não fechou. Eu jurava por Deus que quanto maior o acometimento pulmonar, maior a deficiência. Não fechou isso daí. O que a gente fechou, que é a força de preensão palmar, tá bom? O hand grip, se correlaciona com maior dependência. E a força do glúteo, tá bom? Fazer ponte, tá certo? Se correlaciona com maior tempo de internação. Mas isso já era sabido de outras patologias, né? Por exemplo, HIV, né? Já se sabia essas coisas, né? Doutora Margarida, a senhora gostaria de fazer algum comentário aí, acrescentar aí alguma coisa? Por favor, sinta-se à vontade. Maurício, se você quiser fazer algum questionamento específico dos octogenários, eu estou sentindo falta. Enquanto isso, a Luciana, que é fonoaudióloga, trabalha aí no pós-Covid do Luci também, e ela fala muito aí das estimulações cognitivas que eles fazem já no período de UTI ainda, e isso traz excelentes resultados. Eu acho que isso chama atenção para a importância de que cada vez mais a percepção é de que a reabilitação deve começar já dentro da UTI. Quando você tem esse conceito, isso é muito importante. Aí eu aproveito essa deixa, André, para que você dê algumas dicas de como essa reabilitação pode começar já dentro do ambiente da terapia intensiva. Acho que aí a gente vai, né? Então, primeiro, organização de ambiente, organização de rotinas. A gente sempre tem que ser
estável dentro dos nossos ambientes hospitalares. Tudo mesmo sempre da mesma forma, porque isso é o Chaves, né? Por que o Chaves, quando a gente assiste Chaves até hoje? Porque dá conforto emocional. Então, a gente tem o menos de novidades para um paciente que já vai estar em novidade é adequado. E a gente usa aí bastante as fases de despertar do coma. Então, o paciente, mesmo inconsciente, as fonos orientam a gente trazer coisas significativas para o paciente. Então, é o perfume da esposa, o perfume que usava, um pedaço de bala, não para ele chupar, hein, para ele cheirar uma bala de café, coisas que são significativas. Lógico, quando é o momento apropriado, elas fazem o estímulo gustativo, o que é relevante para o paciente em termos de estímulo sonoro, né? Não adianta colocar a música ambiente, tem que trazer algo que é representativo. Então, o som do despertador dele, o cachorro dele latindo, a mãe dele chamando, coisas dessa forma para a gente tentar entregar os sentidos. Pode tocar os pacientes, infelizmente a gente não pode ter visitas nesse momento, mas a oportunidade da gente apertar um pouco o paciente, dar uma estimulação tátil é importante, tá bom? Ciclar o claro e escuro, tá certo? Não deixar deformar, os posicionamentos adequados, dar mensagens positivas, e quando ele estiver acordando, quando os intensivistas estiver tirando o pré-sedex do paciente, provavelmente ele vai ficar agitado. E a primeira coisa que a gente faz não é falar calma, tá tudo bem. Dica prática. É como a gente lida com o transtorno do espectro autista, eu falo assim. A gente não fala calma, tá tudo bem, vai tudo dar certo. Não. Eu estou aqui do seu lado, eu vou te ajudar, conte comigo. Coisas muito simples. Talvez a gente não fale tudo isso ao mesmo tempo. A gente fala que eu estou do seu lado, vou te ajudar, conte comigo. Eu entendo que você está aí. Estou aqui do seu lado, vou te ajudar. Porque ele vai entender pouca coisa, tá bom? E ele pode estar muito irritado, nervoso, e quanto mais a gente der o intuito que ele vai ter que ficar calmo, mais a gente atiça ele. Porque, lembra, ele está desinibido. E a gente tem que ter cuidado quando a gente põe a mão. Porque quando a gente vai colocar a mão no paciente que está despertando, muitas vezes o ameaçar colocar a mão é uma agressão para ele. Então, antes de fazer, a gente explica para ele o que vai fazer antes de fazer. E a gente mostra na gente ou em quem está perto. Tá bom? Tem que dar esse visual para ele. E aí a gente vai aos poucos tentando fazer isso daí. Dá muito trabalho, a gente precisa de uma equipe gigantesca, mas isso seria o ideal. Tá bom? É a história. Quando a gente está em perigo, a gente vai, ou quando a gente está muito grave, são só as vivências muito consolidadas no nosso cérebro que vão ser resgatadas. Então, a gente precisa de questões muito significativas. Parece, assim, balela falar de coisas emotivas ou de relevantes para o paciente, ou conhecer esse paciente profundamente. Quais eram os hobbies dele? Parece assim, pode ser bobo, né? Quem era essa pessoa? Que time ele torcia? Ele está entubado, vamos falar assim, ele está na diálise, está em ECMO, está em ventilação, está cheio de droga, mas sim, é um momento da gente perguntar quem é essa pessoa, qual é o time dele, como ele gostaria, que música ele escutava, quais o refrão, qual era o mote da vida dele, quais os interesses, porque é isso que vai dar conforto nessa fase e é isso que a gente vai ajudar na hora que ele vai estar despertando do coma. E para a gente, nós fisiatras, nós vemos que qualquer despertar ele obedece 12 fases. E a gente obedece as 12 fases. Nós, os fisiatras, as fonos, as TOs, vou expandir aí, a gente já lida com isso com algum tempo. E não é novidade da gente estar falando ou de prontuário afetivo, os TOs do servidor fizeram um negócio incrível chamado Pokaioke, que na hora que eu vi, falei, nossa, perfeito, a gente tem que fazer isso e a gente tem que espalhar essa notícia para outras pessoas, porque é como a gente gostaria de ser acordado, né? Se você está acordado, amarrado, geralmente num delírio, né? Quer arrancar meus órgãos, o médico, não sei o quê, né? A pessoa está no delírio, então ela precisa de uma ajuda, ela precisa de um aliado, e a gente precisa ser esse aliado,
tá bom? A gente não pode falar calma, né? Porque o bandido fala pra gente calma, não tem nenhuma reação, né? Presta atenção, né? A maior parte dos bandidos falam assim. Então, a gente já tem meio isso gravado no inconsciente. Então, a gente fala assim, não fala calma, fala, estou do seu lado. Meu nome é André, né? Estou aqui do seu lado. Seu José, estou do seu lado. Conte comigo. Tá bom? Tamo junto. Você sabe que a Luciana e a Bárbara têm chamado a atenção aí do prontuário afetivo, que você já comentou. A Maria Vera aqui chamou a atenção para a questão da importância da reabilitação precoce, o momento ideal de começar. Acho que também você já chamou a atenção para isso. E aqui tem um comentário, e essa é uma coisa que eu percebo, uma preocupação do pessoal, atleta, recupera melhor. E aí aqui uma pergunta em relação ao suporte nutricional. Você fazer aí um suporte nutricional com uma dieta rica em proteínas, com suplementos, etc., isso vai ajudar de alguma forma aí nessa recuperação? É essencial. Não vou nem falar que vai ajudar. A gente fala que é essencial. O que a gente tem visto muito, quando a gente vai discutir com a nutricionista, ou mesmo com o nutrólogo, são sobrecargas. A pessoa está tomando a mais do que ela deveria. A gente não pode dar sobrecarga, né? Tem que sempre alguém estar vendo, fazendo as contas, e não é a fisiatria que faz isso. Acho que tem gente bem capacitada no hospital, mas o que a gente vê geralmente, a gente vê depois da alta, né? Então, provavelmente saiu com uma prescrição legal, mas em casa todo mundo tem uma vizinha nutricionista, um parente que vai dar opinião, né? Que saco vazio não para de pé. E aí vem lá tomando um monte de whey que não está só sobrecarregando, né? E a gente manda para nutricionista, mas eu não sei se as pessoas têm adesão a isso, né? Eu já vi paciente comendo, depois do Covid, tomando whey e 12 claras de ovo por dia. E aí se pergunta, mas tá comendo arroz, feijão, bife? Não, não tá comendo. É lógico, vou comer 12 claras, né? Como é que você vai comer o resto? E o whey ainda, como é que você vai comer a comida, né? Tá bom? Eu acho que essa é uma mensagem importante aí que o pessoal tem que tomar cuidado, e é muito importante aí a orientação, a supervisão para que você faça isso de maneira adequada, né? E de uma maneira geral a gente percebe que menos é mais, né? Tudo que a gente pensa em exagero habitualmente não é o mais adequado. Alguma pergunta, comentário aí, pessoal? Derlon, Por gostaria de, favor, Margarida. primeiro, parabenizar pelas reuniões do seu serviço. Assim, estão sendo excelentes, bastante enriquecedoras. Agradecer o convite, foi muito boa a palestra do André. Parabéns, André. Obrigado. Muito importante a gente divulgar esse trabalho de todo o grupo de reabilitação, como o André colocou muito bem. E eu acho que essa interação em todas as especialidades é muito importante. O nosso hospital tem essa característica. Eu fico bastante satisfeita de fazer parte desse grupo e estar participando sempre dessa reunião sua às quartas-feiras, que é uma iniciativa, você está de parabéns. Margarida, só para contextualizar o pessoal, dá uma ideia para quem não conhece, qual é o tamanho do nosso serviço de reabilitação e quantas pessoas estão participando aí desse processo todo de reabilitação dos pacientes com Covid, como é que tem funcionado isso? Então, eu queria até fazer um chamamento, não é? Fazer um alerta a todos os profissionais. Nós temos um ambulatório pós-Covid, chefiado, dirigido pelo o André Sugawara, às terças-feiras à tarde. Nós somos 9 fisiatras no serviço de fisiatria, no serviço de medicina física, e todos estão disponíveis, porque todos recebemos o paciente pós-Covid, não só para avaliação inicial, como também para os diversos procedimentos que nós fazemos. Nós fazemos diversos procedimentos, entre eles os bloqueios, as terapias de ondas de choque, para os casos de algias durante essa fase sequelar, e tudo isso passa pelo crivo, pela avaliação, todos os fisiatras encaminham
esse ambulatório do André e a gente gostaria de convidar todos para que drenassem também, tá bom? A fisiatria agora está continua no mesmo local, a equipe médica, como eu já falei, toda nesse mesmo local, que é no bloco F, no segundo andar, ao lado da quimioterapia, tá bom? E a gente está disponível para ajudá-los, para estarmos inteirando com todos os serviços. Muito obrigada, Edelon. Foi um prazer revê-lo. Imagina. Fazia um tempo que não nos víamos. Imagina. E assim, até para registrar aqui, a equipe da fisiatria multitarefa, no auge da crise, nos ajudou, inclusive, aí no processo de comunicação com as famílias. Isso foi muito importante. Eu acho que é mais um aspecto que ressalta a importância desse trabalho aí. Queria só dizer que eu participei também dessa tarefa, achei muito interessante e para mim foi bem enriquecedor. Tive a oportunidade de ver esses pacientes gravíssimos, que você faz todo o tratamento, e essa interação com a família foi muito importante para a gente, para os fisiatras. Foi muito, ajudou muito. A gente está, principalmente os acima de 60 anos, que não tinham essa visão tão próxima, e ficamos acompanhando todos esses casos. Foi bem interessante esse momento. A gente agradece. Que legal, muito bom. Muito obrigado aí mais uma vez. André, algum comentário aí que você queira fazer aí? Vamos ver se tem alguma pergunta a mais, pessoal. Alguém, alguma dúvida? Só antes da gente até dar o desfecho, André, eu tenho percebido muito a questão da polineuropatia, miopatia associada à doença grave, que é algo que a gente sempre destacou bastante, ressaltou bastante, e ela tem surgido aí de uma maneira muito intensa, muito importante nesses pacientes. Você tem tido uma percepção aí de tempo de recuperação desses pacientes de uma maneira geral? Você tem conseguido identificar na coorte de vocês algum fator que esteja relacionado de maneira mais intensa a essa polineuropatia, a gravidade da doença, alguma droga, bloqueador neuromuscular, corticoide, enfim, alguma percepção sua aí em cima dessa coorte de pacientes? A gente já fez vários cruzamentos, nada deu correlação. Assim, de experiência clínica, é muito diferente o COVID, essa polineuropatia, a miopatia, por exemplo, de pacientes crônicos que vinham da infectologia, da cardiologia, até mesmo da geriatria. É completamente diferente. O tempo de resposta é muito mais postergado. Lógico, a gente tem um viés de pegar os casos mais graves, né? E quem está bem não vem para a gente, né? Claro. Mas, comparando os graves que vinham de outros setores, é muito mais difícil, né? É muito mais demorado. Tem paciente que a gente já está 8 meses e ainda ele está vindo conosco e vindo com necessidade, entendeu? De atendimento, com várias ainda demandas. Limitado. Ainda em cadeira de rodas, entendeu? Tem paciente que chega deitado, a gente não consegue nem sentar, entendeu? Porque ele passa mal, entendeu? Então, eu acho devastador, porque eram pessoas que estavam muito bem antes de tudo, né? Bom, o Maurício ali já apareceu na sua cobertura com o HSPE ao fundo. Não sei como ele está conseguindo fazer com que esteja dia, mas tudo bem. Acho que ele quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Maurício? Milagres da internet. Isso. Outro dia eu perguntei para o André, eu estava com paciente de 90 anos, internado, depois de um Covid, que parece que nem foi tão grave assim, ele começou a evoluir com uma diminuição de força muscular, de membros inferiores, uma coisa ascendente, 2 meses de evolução, e internou com a gente totalmente paraparético, incontinente, foi levado para tomografia, não tinha nada, e no frigir dos ovos a hipótese realmente é que era uma mielite pós-transversa. André, um quadro como esse,
2 meses depois da crise do Covid, você costuma ver isso? Olha, tem. Eu tenho um cara de 45 anos, 6 meses pós-Covid. E a gente conseguiu recuperar o PCR no líquor dele. A questão é que desse outro a gente não conseguiu recuperar, mas desse outro conseguiu. É que não tem outra causa para explicar, né, nesse senhor. Não. Ele era totalmente ativo, né? Não tinha outra causa. Totalmente ativo, mas no servidor tem 4 já. Mas eu digo assim, não foi um paciente que teve a mielite na hora Alta do do Covid. Covid. Ele, depois que recebeu a alta, é que ele veio evoluindo com essa condição. Isso. É comum. Essa- Quando a gente está vendo, isso está muito comum. Nós temos uma das equipes mais estáveis de fisiatria do Brasil, né? Então, a gente tem um acompanhamento legal dos pacientes. Então, a gente vê claramente, foi de alta da fase aguda. E aí, depois ele vem, a gente está examinando, não bate com o prontuário. Tá bom? Não é que não bate com o prontuário. Aí você vai ver a história, o paciente teve um AVC em casa, ele piorou a neuropatia, ele está numa mielite transversa. Esse senhor de 45 anos, ele já estava trabalhando, ele percebeu que tinha algo errado quando ele não conseguia mais trocar as marchas do carro e que o pé estava caindo. E rapidamente progrediu para uma paraplegia também. O mesmo quadro, igualzinho. Ô, André, e nesse paciente que sai com uma polineuropatia, polimiopatia, que ele tem força muscular diminuída de maneira global, o que chama atenção para você pensar na mielite transversa que necessita mais de um sintoma mais localizado? Ele começa a ter espaço, ele começa a melhorar da polineuropatia e começa a entrar espasticidade. Ou ele tem a bexiga preservada, tá urinando e a bexiga do nada começa a ficar flácida. Você sabe que você chamou atenção para uma coisa importante, que é a distensão abdominal, o Ogilvy, que a gente tem visto muito ainda dentro da UTI, com muita frequência. Isso é uma coisa que tem chamado muita atenção. E, óbvio, quando você identifica isso no paciente dentro da UTI, sempre é muito preocupante e requer um diagnóstico diferencial que é trabalhoso, que demanda a realização de vários exames complementares, e a gente até se assustou mais no começo do que agora. Agora a gente tem se assustado menos com esses quadros, mas é uma situação sempre preocupante para nós. A gente acha, tá bom, que a melhor forma é lidar como a gente lidar com os tetraplégicos graves, que é a manobra de Rosen, que é a massagem abdominal, laxante de horário, lactulona, essas coisas todas, e ser preventivo. Se não evacuar até 3 dias, fazer a lavagem. Tá bom? A gente tem lidado assim com pacientes que estão em clínicas de cuidados transicionais há 1 ano já. E a bexiga é sonda de demora ou cateterismo vesical limpo intermitente quando possível, né? Que reduz o número de infecção. E aqui um comentário importante, até de que, lembrando que esses distúrbios que a gente já tinha antes da Covid, é importante ressaltar que eles não são explicados, claro, por conta do coronavírus, a doença grave com todas as suas manifestações, liberação de mediadores. O André já ressaltou aí a questão de endotelina, enfim, isso tudo acaba influenciando na evolução desses pacientes. Aqui tem um comentário da Andréa para você fazer um paralelo aí do começo da AIDS e Covid, da questão da reabilitação. A AIDS, acho que assim, a AIDS foi uma grande oportunidade, né? A gente melhorou muito os processos da reabilitação com HIV, né, com a AIDS, porque ela gerou um grande número de sequelados, né? Ainda tem sequelados, né, do HIV, da AIDS. E foi onde a gente aprendeu muito, né? Porque a última grande epidemia tinha sido a polio, né? E a reabilitação que eu aprendi mais foi com pacientes com HIV. No HIV, a gente também aprende, né? O HIV, na reabilitação,
ele tinha várias, né? Hemiplegias, paraplegias, tetraplegias, alteração cognitiva, complexo demência AIDS. Mas quando o cara começou a ser bem controlado, as deficiências, muitas se recuperaram da deficiência ou mudaram o padrão de deficiência. No COVID, agora, mesma coisa, a gente está adquirindo uma quantidade muito grande de pacientes que vão precisar de segmento durante muito tempo. Inclusive os nascimentos, né? A gente vai precisar acompanhar. Num hospital, teve uma criança gerada durante a pandemia que nasceu com trissomia do 18, que é raro, né? Trissomia do 18, né? E tem as formas letais, inclusive, mas sobreviveu. Isso foi pela gametogênese errado? É uma consequência da Covid, né? Da mesma forma que a gente teve o HIV congênito, né? Vamos falar assim, né? O HIV perinatal, será que a gente vai ter o Covid, os mal-formados do Covid? Então, para a reabilitação, é um dever e uma oportunidade da gente estar melhorando os processos a longo prazo. Do HIV, a gente saiu com todos os direitos humanos para todas as pessoas com deficiência. Essa foi uma conquista para a reabilitação. Quando a gente fala que hoje a pessoa com deficiência pode estudar, pode trabalhar, que ela tem o seu potencial, isso é muito graças ao que a gente aprendeu na era do HIV. Do tsunami, a gente saiu com o vibracall dos telefones, porque todas as mortes do tsunami teve um padrão, todas não, teve um padrão, as pessoas com deficiência auditiva não entenderam que o telefone estava tocando ou não escutaram os alertas de procurar o abrigo. Então, os celulares passaram a ter vibracall depois do tsunami. E do Covid, o que vai sair? Né? Qual será o grande salto da tecnologia para a reabilitação? Né? Porque é nas guerras e nas catástrofes que nós crescemos. A gente tem que tirar uma lição. Não que a Covid seja boa, né? Longe disso, mas o quanto a gente vai tirar de processo civilizatório, de processo evolutivo, né? O quanto melhorar os nossos processos. Você sabe que antes dessa pandemia já havia uma preocupação importante com uma síndrome chamada síndrome pós-UTI. Essa é uma preocupação que a terapia intensiva vinha assumindo como cada vez mais relevante, da importância de que nós, quando cuidamos de um paciente crítico, de um paciente grave, o único desfecho para nós relevante não é apenas ele sair vivo, ele sai vivo com qualidade, ele sai vivo reabilitado. E à medida que a medicina intensiva tem evoluído, a gente tem tido uma quantidade maior de pacientes recuperados, mas isso aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade em fazer com que esses pacientes saiam da UTI bem reabilitados. E, claro, a COVID tem sido uma doença que provocou dentro das UTIs uma avalanche de grande quantidade de pacientes gravemente enfermos. Infelizmente, muitos desses pacientes falecem, mas, como você mesmo ressaltou, uma enorme quantidade desses pacientes tem saído de alta, e é muito importante que a gente tenha a consciência de que o cuidado com esse paciente não se encerra no momento que ele sai da UTI, no momento que ele sai do hospital. A gente tem aí um processo de reabilitação que é importantíssimo, que é fundamental para que a gente possa devolver para a sociedade esses pacientes muito bem recuperados. Daí a importância do trabalho de todos, daí a importância dessa interação, dessa integração. E a gente agradece muito pelo trabalho que vocês, fisiatras, têm feito, garantindo a recuperação plena desses pacientes, que é uma importante complementação desse trabalho feito dentro do hospital, dentro da terapia intensiva, e cada vez mais eu acho que fica muito claro a importância desse trabalho feito por toda a equipe do hospital, de uma maneira que tem que ser cada vez mais integrativa, cada vez mais interrelacionada. Agradeço muito aí pela sua apresentação, André, eu acho que ela foi bastante esclarecedora, bastante útil. Você trouxe para nós aí dados muito interessantes. Eu não tenho dúvida de que a experiência
que o nosso ambulatório de fisiatria no servidor tem tido com um grande volume de pacientes, tem sido uma experiência extraordinária e que vai, com certeza, poder contribuir para o futuro, para que a gente esteja preparado para o enfrentamento de outras pandemias que certamente, infelizmente, estarão por vir e nós teremos que estar preparados. Muito obrigado aí, André. Fique à vontade para suas considerações finais. Não, eu que agradeço. Eu acho que é isso que a gente tem evoluído para uma medicina, para um hospital integrativo, interdisciplinar, né? Não é mais multiprofissional e multidisciplinar. Acho que a gente tem caminhado para isso. Grande abraço a todos, muito obrigado pelo prestígio de vocês, excelente, e até a próxima semana, quando a gente voltar aí com as nossas reuniões regulares da quarta-feira. Grande abraço a todos aí, boa noite, turma.